Entrando aqui na parte da razão e proporção, eu quero que você entenda o seguinte, que a razão entre 14 e 20 é igual entre 35 e 50. Para saber disso, gente, eu vou colocar para cá, se é 14 e 20, é 14 sobre o 20, né? Então, simplificando 14 e 20 por 2, nós teremos aqui 7 sobre o 10. Indo mais além, ó, 7 sobre 10 vai dar, né, 0,7. 35 e 50 será 35 sobre os 50. E aqui você pode simplificar por 5, 35 e 50 também. 35 por 5 é 7, 50 por 5 é 10. Então, 7 sobre o 10, né, o 7 por 10, é uma divisão de 7 sobre o 10, que vai dar, de 7 por 10, que vai dar 0,7. Então, aqui, 14 e 20, a razão entre 14 e 20 é igual entre 35 e 50? Eu vou dizer que sim. Por que que é? Porque a razão que deu na primeira, né, situação foi 7 sobre 10, que pode ser também dado por 0,7. Será igual à segunda situação, que também deu 7 sobre 10, que também é igual a 0,7. Certo? E se eu fosse perguntar para vocês assim, da seguinte maneira: esses números 14, 20, 35 e 50, nessa ordem, eles são proporcionais? Eu vou dizer o quê? Que sim. E mais uma vez eu falo para vocês, só serão proporcionais quando a razão entre os dois primeiros, ou seja, 14 e 20, é igual à razão dos dois últimos, 35 e 50. E aqui você viu que sim, isso aconteceu. Ó, 7 sobre 10, 7 sobre 10, 0,7, 0,7. E nessa situação, ó, se o segmento AB mede 6 centímetros e o segmento CD mede 12 centímetros, qual a razão entre eles? Gente, AB é um segmento, né, sobre CD. Então aqui já tenho essa razão. Se o AB mede 6 centímetros, eu vou colocar no lugar do AB 6. Se o CD mede 12 centímetros, eu vou colocar no lugar dele 12. E aqui, ó, 6 e 12 dá para simplificar por 6. Onde 6 por 6 é 1, 12 por 6 é 2. Ok? Aqui também tem uma situação, gente, que essa questão de razão entre segmentos, ela implica no detalhe. Esse detalhe é o quê? Que esses números têm que ser positivos, como aqui está sendo positivo, né? E reais. Então, nesse caso, eles podem ser denominados como números, né? Melhor dizendo, segmentos comensuráveis e incomensuráveis. 1 sobre 2 é um número racional. E número racional, ele vai ser destacado como comensurável, certo? Se, por exemplo, eu colocasse para cá raiz quadrada de 3 sobre o 2, ó, aqui eu teria, no caso, um segmento, né, com números irracionais, já que a raiz quadrada de 3 é um número irracional. Então, nesse caso, eu destacaria isso aqui como um segmento, né, incomensurável. Ok? Era apenas isso. Gente, aqui eu tenho uns segmentos proporcionais, né, para nós fazermos aqui, ó. E aqui eu digo o seguinte: os segmentos AB é igual a 4 centímetros, CD é igual a 6 centímetros, EF é igual a 8 centímetros e GH é igual a 12 centímetros. Formam nessa ordem uma proporção. Para saber se formarão uma proporção, nós temos que voltar para aqueles conceitos de razão. Então, antes de mais nada, eu vou colocar para cá o AB, ó, sobre CD, que seria a primeira razão. AB é igual a 4 sobre o CD, que é igual a 6 centímetros, certo? Agora eu vou colocar abaixo os demais segmentos, ó, EF sobre o GH. EF é igual a 8 centímetros sobre o GH, que é igual a 12 centímetros. A forma como está aqui, você pode até falar que não é, eles não formam proporção, mas não formariam uma proporção, mas veja bem, 8 e 12 dá para simplificar por 2, ó. 8 por 2 é 4, sobre, ó, 12 por 2, 6. Aqui está verificando que
A razão entre AB por CD é 4 sobre o 6, de EF sobre GH é 4 sobre 6. Então aqui você está vendo, né, que eles são proporcionais sim. E lembrando que quando a razão dos dois primeiros, né, que no caso deu 4 e 6, for igual à razão dos dois últimos, que também, né, que no caso é EF e GH, que também deu 4 e 6, eles serão assim, né, denominados proporções. Agora, quantos segmentos AB, MN, PQ e XY nessa ordem são proporcionais? Aliás, quantos não? 4 segmentos, melhor dizendo, né? AB, MN, PQ e XY. Nessa ordem são proporcionais. Sabendo que AB é igual a 5 centímetros, MN é igual a 15 centímetros, PQ é igual a 4 centímetros, qual a medida de XY? Vamos lá então, ó. AB, MN. AB, eu coloco para cá, ó, por MN. Pronto. Ele está dizendo que já são proporcionais, então quer dizer que esse segmento aqui, AB sobre MN, vai ser igual a outra razão, que nesse caso agora será PQ sobre XY, certo? AB sobre MN, coloco para cá, ó, igual a PQ sobre XY. Eu faço isso por quê? Porque nessa questão diz que eles já são proporcionais. Então aqui vem o seguinte, o AB é igual a 5 centímetros, então para cá eu vou colocar no lugar desse AB, ó, 5, sobre o MN é 15 centímetros, então eu coloco para cá, ó, 15. Mas para ficar ainda mais fácil, analise aqui que 5 dá para simplificar por 5, assim como 15 também. Então 5 por 5 é 1, 15 por 5 é 3, 1/3. Então, vamos substituir esse AB por MN, não mais por 5 sobre 15, certo? Vamos colocar agora a simplificação dele, que deu 1 sobre o 3. Ó. Aí ele será igual, né, ao segundo segmento, a segunda razão, que é PQ sobre XY. O PQ aqui é igual a 4, então coloco para cá no lugar do PQ, 4 sobre... Ele quer saber qual é a medida desse segmento XY, então XY eu vou apenas repetir. Agora, para saber qual é a medida do XY, só basta nós multiplicarmos aqui naquela forma de cruz, né? Se fala muito. Então, XY vezes o 1, XY, eu não vou colocar para cá um XY, vou colocar para cá só XY. E depois multiplica, 3 vezes 4, 12. Quer dizer, XY é igual a 12. Como aqui é dado em centímetros, então será XY igual a 12 centímetros, ok? E um exemplo aqui de segmentos, né, gente, utilizando aqui a razão, claro, né, vem da seguinte maneira. Em um mapa, a distância entre linha reta, entre Petrópolis e Vassouras, do interior do estado do Rio de Janeiro, é 0,6 centímetros. Sabendo que a distância real em linha reta entre essas duas cidades é de 57 quilômetros, qual foi a escala usada nesse mapa? Ó, a escala, gente, a escala, ela é um exemplo prático em geografia e principalmente exemplo prático para se trabalhar a razão, certo? E ela sempre vai ser dada através da divisão do comprimento do desenho, que no caso é o que está no mapa, que corresponde a 0,6 centímetros, certo? Pelo comprimento real, que é a distância entre essas duas cidades real, né? Que seria de 57 quilômetros. Então aqui vai acontecer o seguinte, eu vou repetir o 0,6 inicialmente, porém esse 57 quilômetros aqui eu terei que transformar exatamente em centímetro. E para isso eu vou utilizar para cá o sistema métrico, né? Ou seja, e por que eu tenho que fazer isso? Porque essa escala aqui foi usada no mapa, e um mapa você sabe que é utilizado mais em centímetros, essas unidades menores. Então é por isso que eu vou ter que transformar esse 57 km em centímetro. Para isso eu vou colocar um zero em hectômetro, em decâmetro, em metro, em decímetro e em centímetro. Então 57 km em centímetro vai corresponder
né, a 57, aí os 5 zeros que tem aqui você coloca para cá, 1, 2, 3, 4, 5, aí vai ficar igual. Pode ficar 0,6 sobre esses 5.700.000? Não. O que é que eu tenho que fazer então? Esse zero eu vou repetir, certo? Sobre também, claro. E aqui é o seguinte, ó, o 57 eu vou colocar para cá, esses 5 zeros também, certo? Como tem aqui. E agora, o zero que está aqui, ó, eu coloco para cá. E a vírgula automaticamente vai embora. Só que aqui você pode ainda e deve fazer a simplificação. E simplificando 6 por 6 vai dar 1 sobre. Agora aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho 57 milhões, né? Simplificado por 6, ele vai corresponder a quanto? Ele vai corresponder a 9.500.000, certo? Isso aqui, ó, tudo indicado em centímetro. Então a razão, né, seria essa: 1 por, aí tem lá 9.500.000. O que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: antes de mais nada, né, de dar o resultado, para fazer a leitura nesse mapa, é interessante que nós tenhamos o conhecimento aqui que esses 9.500.000 centímetros, eles irão corresponder a 95 quilômetros, certo? E isso, fazendo a leitura no mapa, para indicar, né, as distâncias lá que você vai encontrar no mapa, você vai ler assim, ó: 1 centímetro da distância do mapa, né, vai corresponder a 95 quilômetros da distância real entre as cidades, ok? Então, nesse caso aqui, né, mais uma vez falando, a cada 1 centímetro do mapa vai corresponder a 95 quilômetros da distância real entre as cidades.